Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor, bom dia, né? Saudade de cada um de vocês participando da nossa fé, do nosso dia a dia, né? Hoje eu quero fazer uma live. Nós não temos feito live esses dias que eu não tenho andado bem de saúde. Graças a Deus já estamos aí com 90 dias sem trabalhar. Consegui trabalhar 4 dias depois que saí do Covid. E Deus ele não permitiu que eu trabalhasse, Deus não permitiu que eu estivesse fazendo live. Deus, ele é bom nos momentos bons, ele é bom nos momentos difíceis, mas eu estava ali deitado no meu sofá e eu sentia o meu coração, hoje um dia frio, tinha o meu coração de falar com o verdadeiro. Nós temos aí, graças a Deus, 29 e alguma coisa verdadeiros, pessoas puras, né? Agradecemos a parceria das pessoas que estão se inscrevendo aí. Nós vamos chegar. Deus falou, irmão. Não tem para inveja, não tem para ciúme, não tem para ódio, não tem para mentira, não tem para falsidade. Quando Deus fala, tá falado. Deus falou que moeria a terra. Deus falou em Isaías 24 que ele colocaria cercas elétricas. Ele colocaria medo no coração do povo de Deus, porque o povo de Deus não obedecia e não guardava o mandamento da palavra. Está acontecendo no mundo inteiro. Então nós agradecemos a Deus por essa empresa magnífica, chamada Facebook, Instagram, YouTube. Nós temos aí tido uma parceria muito linda, né? Em tempo de pandemia eu quero levar meus sentimentos, meus pesos. Pedir a você que você não abaixe a cabeça para anúncio de crise, que você não abaixe a cabeça para pessoas que queiram mostrar que são melhor do que você, que você entenda de uma coisa, que você é filho de um Criador. E esse Criador, eu leio de Gênesis Apocalipse, eu não vejo esse Criador querendo que eu e você somos envergonhados. Nós observamos que as pessoas, para mostrar que tem poder, eles têm que mostrar coisas para humilhar o seu próximo. Não. Quem me acompanha desde o ano de 2015 conhece a jornada da nossa irmã Roseli, do Ricardo, que passamos por despejo, passamos por muita calúnia, passamos por muitas rejeições, passamos por muitas humilhações e hoje nós vivemos uma prosperidade. Hoje nós vivemos uma transformação com Deus. E como nós vivemos essa prosperidade e essa transformação com Deus? Nós aprendemos a ter respeito ao nosso próximo, a respeitar. Mas para nós ter respeito, essas 34.500 seguidores que nós temos, parceirãos aí, parceiras, nós precisou aprender a nos respeitar. Como assim? Porque nós sabemos que agora mesmo nós temos já 380 pessoas, mas nós temos nessas 380 pessoas, nós temos 27 pessoas que querem um milagre de Deus, que já compartilharam. Então você observa que vem uma grande multidão até a gente, mas poucas pessoas querem realmente compromisso com aquilo que é mandamento da palavra de Deus, aquilo que é mandamento chamado palavras de Deus. Nós observamos que hoje as pessoas que entregam profecia, revelação, eles querem mostrar que eles têm o poder na mão, que não o Espírito Santo de Deus, e Deus fez, né? Então eu sei que Deus ele tem me quebrado esses dias de enfermidade, porque eu não tenho olhado para o homem. Se eu tivesse olhado para o homem, eu já tinha largado de servir a Deus desde o ano de 2015, ano de 2009, 2010, até 2011, era multidão, empresário, muitas pessoas ao meu lado, e ali Deus usa a pastora Shirley de Cornélio Procópio, da Deus e Amor, para dizer que Deus recaria tudo aquilo que ele tinha feito por mim. Mas eu louvo a Deus porque Deus ele não deixa nós passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Quando ele vai levar nós para um grande vale de solidões, de prova, de tribulações, ele sempre nos alerta e ele sempre nos avisa para que nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Eu não sou muito querido no meio pastoreado porque eu não foco R$100, 10 mil, 1 milhão. Eu foco aquilo que Deus falou, que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o HBC, nem televisão, nem Facebook, nem internet, nada possa pagar o grande valor do seu filho, do seu casamento, da sua vida. Por isso que eu agradeço por essas 34.500 pessoas, seguidores nossos, que são parceiros. Agradeço por aqueles que vêm na sede ali, quando escuta, e de repentemente vê que vem achando que é mel,
e sabe que primeiro tem que comer jurubeba e jiló para depois chegar o mel. Então muitas vezes as pessoas hoje eles querem disfarçar um sorriso, disfarçar uma benção, disfarçar uma alegria e mostrar que está tudo bem, mas a sua vida é uma fossa. A sua história, a trajetória da tua história é só fracasso e derrota. E Deus, ele é providência. Deus, ele é verdade. Deus, ele é solução. Então eu louvo a Deus por Deus ter me tirado lá do crack, Deus ter me tirado lá da rua, da noite, das bebedeiras, né? Quantas vezes num dia que nem hoje, frio, eu não tinha um cobertor na cidade de Araraquara, de Américo da Colina, ali em Rondônia, no Mato Grosso, ali em Ariquemes, Rondônia, muitas vezes eu não tinha uma solução para cobrir meu frio. Andava com a camisa rasgada nas minhas costas, mas não porque Deus era injusto, mas porque eu estava na desobediência. Então, irmão, muitas vezes nós vemos algo acontecer na nossa vida. Você observa, eu disse para minha princesa esposa, nós temos 5.000 contatos, 5.000 contatos no nosso WhatsApp de áudio de oração. As pessoas, para a gente agradar, para agradar o ser humano, a gente tem que atender. Ô irmã, Deus está... Não, irmãos, eu já coloco no meu Facebook áudio de oração. A oração é o fundamento de tudo. A oração é como aquela palavra que diz o Senhor. Se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, mudará de um lado para o outro. Então as pessoas eles querem ouvir aquilo que agrada a eles. Aquilo que traz momento a eles. E Deus não é Deus de momento. Deus é rocha. Deus é firmeza. Deus é forte. E Deus ele envia. Só que nós temos que aprender uma coisa. O homem colocou um limite nesse celular, que muitos olham para esse celular e dizem assim, nossa, mas eu queria ter um celular daquele, eu não posso ter. Você pode ter 1 bilhão de celular desse. Porque cujo a palavra de Deus tem dito, clama a mim, eu te anunciarei. Para de balançar essa perna. Eu te anunciarei coisa grande, firme e forte que não sabe o que faz. Então se você clama depressão, se você clama como essa raça de vibra, que estão aí hoje dizendo de crise, estão aí dizendo de fome, mas só porque eles querem fazer um momento de política. Eles querem continuar corrompendo a sua família, eles querem continuar corrompendo a sua vida sentimental, eles querem continuar governando a sua vida financeira, eles querem continuar governando os seus projetos, mas cuja sua certeza e a sua confiança é Deus. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria contigo. Mas por que as pessoas não gostam de verdade? Porque as pessoas aprenderam a fazer breganha, a fazer troca. As pessoas aprenderam a mentir. As pessoas aprenderam a enganar para ter uma camiseta de marca, para ter um carro importado na garagem. Não, irmão, a gente tem que aprender uma coisa. A viver o melhor. Eu, neste ano de pandemia, quando foi anunciada a grande crise, eu aprendi uma coisa, que se eu tenho respeito com a Rose, que é minha mulher, eu não preciso ir atrás de você na sua casa, atrás de outro. Eu tenho que aprender, primeiramente, o Senhor diz que o testemunho tem que começar dentro da minha casa. Primeiramente, eu tenho que aprender a ser vencedor dentro da minha casa. Como que eu vou lhe falar numa prosperidade? Como que eu vou lhe falar numa conquista se eu não acredito numa conquista? Se toda conquista que ela vem até mim, eu fico achando que eu não sou capaz, eu fico achando que não. Jeremias 33:3, o Senhor disse, se tu clamar em espírito e em verdade, o que ele revela para você é oculto a mim, é oculto a Rose, é oculto a qualquer homem. O poder e a autoridade está nas mãos de Deus. Não está em 34 mil seguidores que eu tenho. Está nas mãos de Deus. Porque esses dias com Covid, você pode observar que meu rosto está até meio inchado. Esses dias com Covid, esses dias que eu estou em casa sem trabalhar, poucas mensagens eu tenho recebido, poucas visualizações no meu Facebook eu tenho recebido. Por quê, irmão? O ser humano ele faz troca. Eu vou dar esse celular para você, mas eu vou querer ganhar 5 celulares desses em cima. Não é assim. Não é desta maneira que Deus trabalha. Você tem que aprender uma coisa, que a tua família não é política, a tua família não é negócio, a tua família é coisas grandes de Deus, a tua vida é coisas grandes de Deus.
Enquanto você não aprender isso, você vai culpar uma revelação minha, você vai culpar uma profecia do ancião, você vai culpar a sua família, você vai culpar alguém, porque na tua vida não está acontecendo. Mas a partir da hora que você entender que o grande eu sou, não é o filho, como o filho disse a João Batista, é o Criador. A primeira palavra é do Criador, a última palavra é do Criador. Você vai ver algo novo na tua empresa, no teu casamento, na tua saúde, na tua vida sentimental, em todas as histórias da tua vida. Você vai ouvir o que eu ouvi hoje da minha esposa. De manhã cedo, lá vem eu criticar minha mulher de novo. Para os linguarudos meter o pau. Hoje eu levantei e ela disse, nossa, ontem você amanheceu com amor tão gostoso. Hoje você amanheceu chato. Não é questão que nós amanhecemos chato, irmãos. É questão que nós vivemos numa situação de um planeta Terra que a rosa, no tempo do frio, ela não se abre como ela deve se abrir. Eu creio que quando o jardineiro ele chega ali naquele momento, ele se preocupa porque ele sabe que acima dele ser um jardineiro, ele sabendo que aquele jardim é ele que vai comover ele com os adubos, com as coisas certas ali. Mas existe alguém acima dele que vai querer ficar bravo com ele porque quer apresentar aquele jardim para uma pessoa que ele acha que é melhor, que ele acha que tem visão melhor. Mas infelizmente, até mesmo muitas vezes ele não valoriza o jardineiro. E ele esquece que o pequeno salário que ele paga para aquele jardineiro é que traz o cheiro do aroma daquele jardim até a família, até o bom amigo, até o grande empresário, até o grande que vem ali, que ele acha que é melhor do que ele. Então você observa que o jardineiro ele tem o privilégio de ver as sementes germinar, o jardineiro ele tem o privilégio de ver a planta crescer e de ver toda pela manhã o verdadeiro aroma daquele jardim. Aí chega alguém que acha que é inferior a ele, mais do que ele, e aquele alguém, ele quer ser mais. Irmãos, quantas e quantas mulheres dignas, homens dignos, de um tremendo caráter, de uma grande honestidade com Deus, mas está perecendo porque quer ser melhor do que os outros. Está perecendo, irmão, seu carro não vai no caixão, a sua esposa não vai no caixão com você, sua conta bancária não vai no caixão com você, a sua fazenda, sua casa importada, seus carros importados não vai no caixão. Ali liberando aquele caixão vai ficar uma saudade por poucos minutos. Chegado tempos, alguém vai tomar aquele lugar que você tinha aqui na terra. Só que existe um lugar, irmãos, que ninguém pode tomar de mim e de você. Que é a amizade com o Senhor Jesus Cristo e o galardão eterno. Mas para muitos pregadores, para muitas mulheres e homens que falam língua, que têm coragem de dizer que Jesus está voltando, Jesus nem falou nada para eles. Eles entregam que Jesus está voltando porque eles precisam ter um foco de ter uma multidão até eles, de ter um nome até eles, do que vai servir o nome, irmãos. Se no último dia você vai apresentar para Deus a sua beleza, a sua bondade, e a única palavra que tu vai ouvir que Deus vai dizer para você assim: apartais maldita e maldito de mim, porque não tenho conhecimento do teu brilho lá na terra. Porque disse a você, amasse a Deus acima de todas as coisas, amasse a ti como o seu próximo. É muito fácil, irmão, nós amar quem nos abençoa, quem nos ajuda. Agora eu quero ver nós conceder amizade, carinho e respeito de verdade para aquelas pessoas que quer ver nós envergonhados, que quer ver nós caídos. Ontem eu fui levantar um muro na casa do meu sogro na frente para os meus cunhados. E os meus cunhados, eles não vêm na minha igreja. Mas por que eles não vêm na minha igreja? Porque comigo não tem salada, irmãos. É sim, sim, não, não. O grande eu sou é Jesus. Mas presta bastante atenção. Se eu olhasse, eu não pegaria o cimento que eu ganhei, os tijolos que eu ganhei, os ferros que eu ganhei, e eu não levaria
para fazer o serviço lá. Porque como eu disse para vocês, esses dias eu comprei um colchão magnético para mim, por causa dos meus problemas de dor de coluna e tudo, porque Deus ele diz assim, faça a sua parte que eu te ajudo. Então eu sei que a minha matéria está lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás achou que venceu o limite da carne de Jesus, e ele disse para Jesus que Jesus deveria transformar aquela pedra em pão e comer aquela pedra. E Jesus diz assim que não só de pão viveria o homem, mas sim da presença do Deus Altíssimo. E aí eu me alegro muito com a passagem de Salomão, que quando Salomão tem um encontro do anjo de Deus, oferecendo toda a riqueza, oferecendo tudo para ele ser, ele pede ao Senhor a graça. Ele pede a sabedoria. E quantos pregadores estão usando o versículo da Bíblia Sagrada para arrecadar, para fazer, para enganar, para mentir, para falar. Então, nós temos que crer naquilo que o Senhor disse. Eu creio no que eu prego. Eu não creio na inveja, eu não creio no ódio, eu não creio no ciúme. Eu sei que a minha carne ela é maldita. Então eu oro a Deus que Deus tenha de misericórdia de mim. Porque a mão diz que essa mão dá, essa não pode saber. Então nós observamos uma coisa, irmãos. Nós observamos uma coisa. O que é que observamos? A pessoa escuta uma coisa no WhatsApp, e aí a pessoa vai fazer uma gravação para levar para o irmão, para trazer ódio no coração do outro irmão. Para destruir a família, para destruir alguém. Mas eu não peguei a empresa Facebook, a empresa WhatsApp e a empresa YouTube Instagram para mim destruir. Eu aprendi na empresa Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, a mim crescer e a mim cuidar melhor. É o que eu disse para minha esposa 24 horas. A saudade ela fica daqueles que passam em nós. A saudade ela nos marca. Mas uma coisa que nós temos que observar de Gênesis, Apocalipse e Isaías 24, que o próprio Senhor disse ali em Isaías 24 que aquele que constrói para derrubar, ele vai se entrar com os coronéis, com os deputados, com os presidentes, com os reis, com os soldados, com todos, dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, até o sol e a lua dirá assim, me envergonhei de ter clareado o teu dia e a tua noite. A própria lua e o sol não será o próprio Criador. Então você observa uma coisa, meu amado irmão, nessa manhã de domingo de hoje. Que muitas vezes você tem cobrado. Você tem falado. Eu tenho uma live aí que, e antes de começar a pandemia, eu coloquei umas toucas na cara, ela está em 137 mil visualizações. Eu coloquei uma touca e eu fiz uma lógica e teve várias pessoas que escreveu lá que eu era um cadeieiro, que eu era isso, que eu era aquilo, mas eles não ouviram a palavra primeiro. Porque Deus abriu lá em Mateus 4 que Satanás tinha uma máscara sobre a cara. E Satanás ele achasse que naquele momento daqueles 40 dias, 40 noites ali que ele atentava o Senhor, ele conseguiria tirar a palavra da verdade do coração de Jesus, para que nós se ferrasse mais do que nós temos passado por tribulações e lutas. Mas observa uma coisa que Deus, ele ali, o Criador já sabia que ele tinha uma química com o Filho na terra. Por que o Senhor nos disse que antes do nosso batismo nós somos chamados criatura? Depois, após o batismo, somos chamados Filho de Deus. Porque o Filho, ele liga a sua química com o seu Pai. E quando a sua química é ligada com o seu Pai, vem o amor, vem a esperança, vem a prosperidade, vem a saúde, vem a alegria. Mas nós temos que aprender aquilo que Jeremias capítulo 18 diz. E nós temos que descer a olaria de Deus. O Senhor disse para mim no ano de 2015, quando tudo na minha vida deu para dar errado. E várias pessoas naquela época brincaram comigo, pessoas que achavam que tinha poder, pessoas que achavam que tinha a autoridade sobre as mãos. Várias pessoas viraram as costas para mim, várias pessoas brincaram comigo. E quando eu fui despejado, eu suportei
a dor de ser despejado. Deus levantou o Gustavo, Deus levantou o Paulinho, Deus levantou pessoas que não entravam e não entram numa igreja até hoje. E essas pessoas, ela estendeu as mãos para mim. E muitos que falam em língua, em Espírito Santo, viraram as costas para mim, estendiam as mãos para mim e dizia que era Deus que estava mostrando que Ele era Deus na minha vida. Eu lhe digo uma coisa, o Senhor, você pode olhar de Gênesis Apocalipse, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer na vergonha de ninguém. Somos nós que construímos patamar muitas vezes de vergonha. Você observa, nós estamos com 680 pessoas agora. Você observa que nós temos agora 78 compartilhações. É muita pessoa para pouca compartilhação, não é, irmãos? Mas eu estou vivendo aquilo que Deus falou. Que nós não devemos semear depressão, vento, frustrações ao coração das pessoas. Eu compartilho o que eu estou vivendo. Olha para minha casa. Se você olhar nas minhas lives do ano de 2017, 2016, 2018, muitos perguntavam para mim, cadê teu Deus? Hoje eles perguntam para mim onde eu comprei o carro, aonde que eu consegui arrumar minha casa, aonde que eu consegui comprar coisas melhores. Então existe uma obra satânica que ela sempre vai tentar perguntar o que você fez. E você não tem explicação e nem resposta para Satanás, porque Jeremias 33:3 o Senhor diz: o que Ele anuncia para a minha vida e para a sua vida é grande, firme e forte. Você observa que Deus, Ele anuncia na palavra que Ele vem buscar um pequeno rebanho, mas um rebanho lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você observa que hoje as pessoas, eles querem nos ajudar quando nós estamos chorando. As pessoas querem ofertar na nossa vida quando nós estamos na dificuldade. Porque eles querem ofertar para mostrar que eles são melhor do que nós. Eles querem nos abraçar para mostrar que eles estão melhor do que nós. Quando você está bem, quando você está vivendo bem, existe alguém que vai cutucar para ver onde você está roubando, o que você está fazendo errado. Ou quando você entra em lutas e tribulações, eles querem achar o seu pecado para dizer que você caiu e eles são de Deus. Essa é a lógica do ser humano que diz que serve a Deus hoje. O verdadeiro amigo, irmão, é aquele que você entenda que hoje você conquistou 50 milhões, ele torce para você conseguir 100 milhões. Esse é seu amigo verdadeiro. Porque a palavra de Deus, ele disse o valor. Você não observou a história da vida. Observa 3 palavras para você mudar de vida. Uma mãe, ela segura o filho 9 meses no ventre. Ela não dá direito de salvação eterna para o teu filho. E ela não dá direito de seu filho andar nas coisas boas. Nenhuma mãe deseja teus filhos mendigar o pão. Nenhuma mãe deseja teu filho estar numa penitenciária. Nenhuma mãe deseja teu filho estar com o nome no Serasa. Nenhuma mãe deseja teu filho derrotado numa situação difícil. E ela não dá direito de bênçãos ao pai. Aí você observa a terceira palavra. A terceira palavra. Jeremias 33:3. Mas antes de eu chegar em Jeremias 33, eu vou naquela palavra. Da grandeza que Deus colocou teu filho. Da grandeza que Deus colocou teu casamento. Da grandeza que Deus colocou tua empresa. Da grandeza que Deus colocou os teus projetos. Que é somente você ligar como essa internet desse celular agora. Se esse celular não tiver tecnologia boa, e a minha internet da IW, que a IW, eu agradeço a Deus pela empresa IW da nossa cidade de Mandaguaçu, tem mandado um ponto de internet para mim ótimo. Se eu não andar em dia com a IW, eu não pagar a IW certo, e a IW, eu e ela não tiver uma parceria certa, eu não vou ter uma internet de qualidade, eu não vou conseguir falar com você. Você vai escrever do outro lado aí que você tá ruim a internet, que você a imagem tá embaraçada, que tá errado, mas você não vai olhar a minha dificuldade, a minha situação. Você vai querer chegar à qualidade na sua casa. Então o que acontece, irmãos? Como que vai acontecer uma qualidade na sua filha, na sua avó, no seu sogro, na sua sogra, se você não apresenta a qualidade para Deus, a maior qualidade para Deus?
Aí nós vamos para a terceira palavra, que é onde Jeremias 33:3 diz o Senhor, que é o culto que o Senhor tem para fazer agora nesse coração seu. Você dizendo assim, sabe, eu vou compartilhar essa live porque valeu a pena. Quantos grupos têm rejeitado as nossas lives, mas quantos grupos têm recebido as nossas lives com carinho, com amor, com parceria. Então o ser humano hoje, ele vive em cima de uma troca. E Deus, ele não faz troca, meu amigo. Você está sofrendo na vida sentimental? Esta causa da justiça não saiu ainda? Essa situação não saiu ainda? É porque você fica de gai em gai. Aonde a igreja é você. Aonde o templo do Espírito Santo é você. Aonde a Bíblia diz, se examina. Você imagina, Rose, quando eu te conheci, se eu examinasse os pastores, os cantores gospels que iam no Cornélio Procópios, os empresários que me levavam nos melhores restaurantes aqui em Mandaguaçu, me levavam nos melhores restaurantes e nas cidades onde eu ia pregar. Você imagina no momento do ano de 2015, se eu me foco nesses empresários, nesses cantores gospel e nesses pastores, e naqueles que me tocaram da casa deles, como você foi muitas vezes comigo, e muitas vezes você saiu chorando quando eles tocaram eu da porta da casa dele. Vocês imaginam se eu foco a minha vida neles? Uma para mim hoje. 3, vamos dizer, 3, o Senhor sempre coloca 3. Ou eu estava no cemitério, ou eu estava numa penitenciária, ou eu estava vivendo na amargura da cocaína e do crack de novo. Eu estava vivendo num dessas 3 situações. Mas eu observei naquilo que a Bíblia Sagrada fez com Maria e com José. Quando Deus visita José, lá na onde ele estava trabalhando como carpinteiro, e disse, ó José, Maria está grávida. E José, ele se repugna, José, ele se revolta, José, ele fica bravo. Mas o Senhor mostra Maria sendo predejada. E os anjos do Senhor perguntam para José se aquilo que José queria que acontecesse com Maria. E José deixou a química do amor falar mais alto. Maria, ela não imaginou em José, Maria imaginou o seu pai, a sua mãe, a vergonha que o seu pai e a sua mãe viveria naquele momento. E muitas vezes nós imaginamos a nossa situação. Não tem como viver. Eu digo para você, não tem como um jornal crescer, não tem como o Facebook crescer se não existir parceria. Nada cresce na vida sem parceria. Você não abre uma empresa e diz, essa empresa é minha e eu vou crescer sozinho. Não. Você não consegue ter uma vida espiritual sozinha. Você não consegue ter uma vida financeira sozinho. Você não consegue chegar a um governo sozinho. Você não consegue chegar a prefeito sozinho. Você não consegue chegar a ser médico sozinho. E precisa um professor para te ensinar você a ser médico. Tudo precisa de uma parceria. Mas, povo de Deus, nós vivemos o ano de 2021. Isso aqui, ó. Espera aí que eu já vou chegar ao que você quer entender. Pode ler, minha princesa, só onde Deus falou. A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Jonas 4, no versículo 6. Quando eu fazer assim, você para. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva. Agora, o que significa essa palavra no Brasil, no mundo, nos meios empresarial, nos meios familiares? Observa que os nossos avós plantava carpindo. Os nossos avós. Aí o que acontece? Nós observamos que Jonas, Deus dá uma ordem a Jonas para ir a Nínive. E para Jonas ganhar só 100 homens para Jesus.
Então nós observamos que os nossos avós, o nosso povo antigo, nos alertou muito sobre as enfermidades, sobre as angústias que nós viveríamos no tempo de hoje. Mas nós não demos nada, nós começamos a construir asilos, nós começamos a construir algo para que nós esquecemos deles. E aí, irmãos, entrou a palavra de Jonas neste ano de 2021, porque quando anunciou a Corona-19, a grande morte, a grande destruição, anunciou primeiro que mataria todos os idosos, destruiria seus idosos. Muitos usaram as lives sobre o abraço, e muitos choraram dizendo era covarde, mentirosos, tinha nojo de pegar na mão dos seus avós, tinha nojo de fazer algo, e começaram no meio de uma televisão, no meio de um live, dizer que estava com saudade do abraço, dizer que estava com saudade. Irmão, quantos artistas eu vi, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, irmão, eu sou bocudo, eu sou linguarudo mesmo, eu sou um Isaías na terra. Tinha tempo para o seu bem, o próximo, tinha tempo para a sua empresa, tinha tempo para a sua fama, tinha tempo para tudo, muitas vezes não tinha tempo para o seu pai, para sua mãe, para nada. E aí o que acontece? Começa o tempo da pandemia, começa com covardia, com anúncio de covardia. E você observa que Deus aqui, ele joga uma semente num lugarzinho seco. Num lugarzinho, mas existia algo que tinha mais profundeza. Existia algo que tinha mais força para ali naquele momento. Que era a vida de Jonas. Não era o sofrimento que Jonas estava passando por causa da sua desobediência, por causa do seu rancor, por causa de querer ser melhor do que os outros, porque ele não quis ir, ele chamou seus amigos para pescar. E quando ele chamou seus amigos para pescar, ele mandou seus amigos jogar eles sobre a água, porque ele não suportou ver aquela onda engolir seus amigos, sabia que ele estava na desobediência. E a Bíblia diz que um grande peixe pega ele e leva até onde o Senhor mandou. Quantas vezes você tem recuado para não ir fazer o que Deus manda? Quantas vezes você vai buscar confirmação de 4, 5 para confirmar aquilo que o Espírito Santo já te mandou fazer? Não usou terceiro, não usou segundo, usou teu sentimento, usou tua carne, usou teu objetivo. Mas você diz que vai confirmar para você não fazer toliça. Aí você vive na vida inteira na toliça da sua carne. Eu digo para minha esposa todo dia, todo momento, mas ainda não entrou na chacoleta da cabeça dela. Que Deus não anda com segundo e nem com terceiro. Deus disse, Deus não pede favor, Deus não precisa de homem, está lá em Apocalipse 22, versículo 18, 17, a seguir adiante. Não precisa. Por que que Deus não precisa? E está confirmando a palavra agora. Covid-19, ninguém pode te visitar. Covid-19, ninguém pode te trazer nenhuma comida e te dar na mão. Covid-19, ninguém pode te abraçar. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Não aumenta nem tira da minha palavra. Mas para muitos, irmãos, é lenda. O povo quer trazer aquilo que é mentira. Foi como eu disse para um amigo hoje. Quando você está bem, quando você traz algo para alguém, todo mundo quer você. Mas quando você entra numa fase, como eu entrei esses dias, que eu não conseguia nem fazer uma live, eu estou falando com vocês, está me dando dor aqui debaixo dos meus figos aqui, ó. Quando você entra numa fase que você só tem a cremença e a misericórdia de Deus ao seu lado, as pessoas te colocam em escanteio. Mas eu me alegro porque é neste momento que eu sei que a grande misericórdia e o grande poder de Deus, ele faz parte da nossa vida. Porque não é, irmão, você observa que aqui o Senhor, ele derruba e aquela obreira, ela cresce. E quando ela cresce, ela está refrigerando ali a carne de Jonas que estava cansada, o físico de Jonas que estava cansado. E o anjo novamente desce, Jonas, já chega. Deus manda você ir, Jonas. Aí a primeira coisa que o caba faz? O nosso Brasil, o nosso mundo, ainda não é tempo de você ficar gritando crise na sua casa. Ainda não é tempo de você falar que não vai conseguir pagar teu talão de luz. Ainda não é tempo de você falar que a sua conta vai para o Serasa. Ainda não é tempo de você dizer que não vai conseguir.
Mas, pastor Ricardo, eu entro numa situação, pastor Ricardo, que eu não consigo encontrar solução para minha história. Epa, mentira. Sábado passado, eu estava queimando de febre. E um amigo meu falou comigo. Ele não falava muito comigo. Aí daí ele entrou no negócio, ele achou que nós veríamos um bom amigo, né? E aí no posto ele falou comigo, mas aí eu entrei em pandemia, Covid, e ficou mais de 3 meses aí sem falar com ele. Aí quando foi sábado, ele mandou mensagem primeiro para minha esposa. Porque a minha esposa que atende o WhatsApp primeiro. E aí minha esposa disse, mas o que esse cara vem fazer? O que ele quer aqui em casa? Então muitas vezes, irmão, nós temos que se examinar. Ela não falou por causa que ela é uma pessoa, mas ela falou porque não tem vínculo com nós, não quer vínculo com nós. Mas nós pensa que não quer vínculo. Porque está lá em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para tudo. Para Deus, não para mim, para você. E aí, irmãos, eles chegaram aqui em casa, os dois. E eu deito na minha cama, eu faturei minha coluna por 2 vezes trabalhando de pedreiro. Vocês que nos acompanham desde o ano de 2015, vocês sabem o sofrimento que eu tenho vivido. E aí ele vem aqui em casa me oferecer um colchão magnético. E é a primeira vez que a minha esposa não abre a boca para falar nada. Falou depois do negócio feito, eu fiquei bravo. Eu sou sincero. Não vem no Facebook, no WhatsApp para agradar você, não. Eu venho para você ser vencedor e eu ser vencedor. O que você desaprova da minha fé é problema seu. Porque eu oro, não lá em Mateus 7, no primeiro versículo. Eu oro, Senhor, arranca o cis dos meus olhos, arranca a tramela dos meus olhos, para que eu consiga enxergar meu próprio erro, meu próprio defeito, para que eu não acuse o defeito do meu irmão. Eu tenho essa oração. Eu guardo muito Apocalipse e essa palavra dentro de mim. E aí o irmão chegou aqui e eu falei, irmão, eu quero esse aqui. Eu quis o mais caro. Porque não porque eu vou pedir oferta para você, porque eu trabalho, sempre trabalhei, graças a Deus. Todavia eu trabalhei, irmão, eu faço a obra e trabalho. Só que eu não consigo estar dentro da casa de uma pessoa todo dia para mim ir trabalhar. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu e o Senhor. Minha esposa não sabe. Hoje Satanás vai saber, minha esposa vai saber. No Salmo 91, quando eu estava com Covid, eu ia para o monte caindo. Eu ia para o monte muitas vezes, minha esposa não via, eu estava me parpando. Muitas vezes eu olhava para ela, eu achava que no meio daquele capim eu ia cair naquele momento. Eu com Covid. E eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, eu tenho levado o melhor para a casa de todo mundo. E eu tenho recebido rejeição, humilhação, calúnia e perseguição, porque é a tua vontade. Senhor, a partir de hoje, depois dessa campanha, eu vou viver o melhor do Senhor. Eu vou comer do melhor e eu vou viver do melhor, porque eu tenho um testemunho do melhor. Aí o que aconteceu? Quando eu disse no meu coração, o Senhor não permitiu o Satanás saber, porque eu disse no meu coração para Deus. Nem minha esposa sabia, está sabendo agora. O Senhor permitiu o coração das pessoas que me ajudam se endurecer. Pararam de me ajudar. Pararam de ser parceira. Eu continuei no meu voto com Deus, porque, irmãos, eu profetizei na minha vida coisas que eu nunca tinha profetizado. Eu profetizava na vida dos outros. Eu via na vida dos outros. E aí eu comecei a entender que aquele hino cantado, você é o espelho que repete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Aí eu fui lá em Isaías 24. Na onde todos aqueles que tomaram emprestado, todos aqueles que escolhiam o melhor vinho para cicatrizar uma saudade, uma solidão, nem o vinho, nem as bebidas fortes cicatrizarão a saudade e as solidões que eles estão vivendo. Aí eu voltei no ano de 2021, onde o jornal fala em crise financeira e os políticos, os pastores perderam o brilho da vergonha na cara. Eu falo mesmo, não tenho medo de oração contrária. Eu já morri, Jesus vive em mim. Deixaram de buscar a palavra de verdade para defender hipocrisia e mentira e covardia. A Bíblia diz que nós cristãos temos que orar pelas nossas autoridades, nós cristãos temos que livrar nossas autoridades, mas não envolver demais com nossas autoridades. Aí eu comecei a entrar
E daí entrou o meu objetivo. Aí, irmãos, quando eu acabei de fechar o negócio com o cara falou assim, ó, pastor Ricardo, eu tenho uma novidade para você. Eu disse, pode dizer, disse eu. Se você indicar um amigo, uma amiga, você ganha 10%. Mas a nossa amizade, ela tem que começar onde, irmã Roseli? Por que eu disse essa semana, depois que acabou o culto, você ficou olhando para mim, falando assim, eu tô defendendo. Você falou dentro do teu coração com Deus, não comigo. Eu tô defendendo esse cara tá tentando mostrar para a igreja e para todo mundo que eu ainda sou ruim. Mas sabe por quê, minha princesa? A nossa Bíblia disse assim, que agora você vai entender, você estava com dor dentro do peito na sexta-feira. Pelo jeito que eu interpretei na igreja e pelo jeito que eu interpretei aqui entre o Ney e a esposa do Ney e a filha dele. E a filha do Ney defendendo você, e foi naquele momento que eu disse que eu ia arrumar uma ponto 40 e ia dar para vocês duas resolver. Você lembra disso? Mas agora eu vou chegar na resposta que é no tempo de Deus, como Deus disse, e Deus disse que era na hora certa que era para me falar. Qual é o maior mandamento de Deus na Bíblia Sagrada? Honrar pai e mãe para que os seus dias de vidas e tudo na terra seja acrescentado. Qual que é o maior mandamento de um esposo? Honrar a sua esposa. Mas não honrar, meu amor, com falsidade. Honrar muitas vezes com dor, com frustrações, com decepções, mas honrar. Então foi esse fundamento que eu te repreendi. Porque como os que vamos viver uma prosperidade, irmão, se nós sairmos do foco da Bíblia? É como meu pai e minha mãe na cidade de Rondônia. Eu não tenho como honrar eles, que eles estão muito longe de mim. Mas eu honro eles com oração. Eu não honro eles com falsidade, com mentira, com troca de WhatsApp, de mensagem. Porque eu já vivi essa hipocrisia de uma concorrência de 13 anos no mundo da amargura, querendo mostrar para alguém que eu era alguém na vida. Não, porque essa obrobeira, ela cresceu sobre Lázaro, ela cresceu sobre Joanas ali, mas Joanas não tinha se arrependido de ter escolhido Joanas. Por mais que Joanas se desobedeceu, Deus ainda queria mostrar para Joanas que a palavra dele é verídica quando ele nos coloca para ser grande. Ele colocou uma sombra sobre a carne de Joanas, para que Joanas levantasse a sua cabeça e Joanas fosse até os 100 homens que ele rejeitou no começo e quis recuar e não quis falar do amor de Deus. Mas o que acontece? Joanas ainda continua temendo, como a nossa nação, o nosso mundo está temendo. Deus ele só mandou uma vacininha para mostrar para você que a maior vacina é o sangue do Cordeiro. O maior poder é buscar a Deus, a essência da família de novo. Você observa que desde quando Jesus veio à terra existiu a mulher de Ló, existiu a prostituição, mas nesta época não era muito anunciado o que é anunciado hoje, porque o povo, cada um vivia na sua crença, na sua fé. Cada um respeitava. Quando você via um homem dizer que era católico de verdade. Quando você ouvia dizer que era um cristão de verdade. Não existia concorrências. O pai, quando casava uma filha, era uma festa de 7 dias. Era convidado toda a sua curtela da sua fazenda, da sua vila rural. E ali eles festejavam com grandes vinhos, com grandes festas, com grandes momentos de alegria. Você observa que hoje você faz uma festa, quando você olha para um parente ou para um primo, para alguém, está lá no cantinho, criticando por uma coisa, até mesmo trazendo dores e anúncios que não tem nada a ver, que já se foram, que já caíram no esquecimento, para trazer uma pequena contenda por inveja, por ciúme, por concorrências. E não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Você que me escuta agora. Se Deus ele tem te colocado nessa prova, porque ele quer fazer algo grande na sua vida. Mas para esse algo grande acontecer na tua vida, você tem que fazer o que eu fiz no sábado. Eu não escolhi só, eu escolhi por causa da minha princesa esposa. Que ela cuida de mim.
E quando a Bíblia diz que é uma carne só, é uma carne só. Ela sente todas as dores que eu sinto, as decepções que eu sinto. Então, para que eu tenha um bom ministério, eu não tenho que mostrar para aquela mulher que está de calcinha, está de sutiã, porque ela está de calcinha e sutiã, porque ela está se sentindo depressiva, desprezada, e ela precisa mostrar para o mundo que ela é bonita. Mas eu tenho que mostrar para minha esposa que aquela pessoa que está nua tem valor e ela também tem valor. Nós não devemos tirar aquela pessoa que até mesmo faz um gesto, porque ela está sofrendo. Ela não tem ali como chegar em você e dizer o sofrimento da situação, da história dela. Então eu e minha esposa buscamos uma vida espiritual para que Deus se reveste aquela pessoa com a vida espiritual. Mas não com julgo, mas sim com a química do amor e da esperança. Porque se você leva amor, porque as pessoas hoje, você observa, porque a maioria dos seguidores do Valdomiro Santiago, eles copiam o Valdomiro, eles copiam a esposa do Valdomiro Santiago, eles copiam os pastores, as igrejas, porque eles veem uma luz. Então se você anda com a sua vida de qualquer maneira aquela pessoa vai viver. Aí por que a Bíblia diz, ai dos pastores e ai dos pregadores da palavra de Deus? Porque eu te digo uma coisa com toda certeza, por mais que existe ciúme dentro da igreja, por mais que existe pessoas que queiram ver você chorar, mas existe um grande grupo que quer você crescer. Como eu tenho 34 mil vencedores. Por quê? Várias pessoas saem da minha live, para de me seguir, para de ser meu amigo, vai embora. Aí passado uns dias, uma jornada, acontece algo na vida dele, eles voltam novamente. Por que eles voltam novamente? Porque eles sentiram um gostinho do mel de Jesus Cristo. Não do Senhor, mas naquilo que o Senhor diz, que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Aquilo que é desligado do céu é desligado da terra. É bíblico. Então, quem sabe hoje você está vivendo uma grande frustração ministerial, uma grande frustração financeira, uma grande frustração familiares, uma grande frustração das tuas causas. Coloca a tua vida na quinca de Deus. Como, pastor Ricardo? Em primeiro lugar, se valorizando, se erguendo a sua autoestima e entendendo que a Bíblia Sagrada diz que o homem vai construir e vai destruir. Mas uma coisa que o homem não vai destruir é aquilo que Jeremias 33:3 diz o Senhor. Que você pode ter o melhor dentro da tua casa, o melhor no teu casamento, o melhor na tua vida financeira, o melhor nos teus projetos da vida. Mas você respeitando o seu próximo. Quantos milhões de jovens eu tenho orado e Deus tem me mostrado que jovens querem um emprego para ajudar seus pais, ajudar suas mães. Jovens, continue, mas não concorra nada do seu pai. Nada. Dê para o seu pai. Não queira tirar do teu pai. Não queira tirar da sua mãe. Sabe por que eu estou dizendo isso? Hoje, muitas vezes, meu pai carregou cacalho, muitas vezes com malária, subindo no cipó, caindo lá em cima do morro, voltando à metade do morro. E meu pai nos ensinou a ser muito homem. Nos pai nos ensinou a orar, nos pai nos ensinou a nós lutar, nós arrancar da terra aquilo que Deus prometeu para nós. E hoje, muitas vezes, minhas irmãs não têm amizade comigo, meus irmãos não têm amizade comigo, muitos não têm vínculo comigo, porque eu fiquei 8 anos sem ir na casa do meu pai. O dia que fui na casa do meu pai, eu tive que dormir na casa do meu irmão Isaías. Porque 2 irmãos meus não me assassinaram porque Deus tinha promessa. Mas por quê? A maioria da família já estava numa política de uma repartição de uma herança. Qual é a maior herança, irmão, que nós podemos receber de Deus? E eu não falei nada para o meu pai. Meu pai veio saber aqui no Paraná, na segunda visita que ele fez na minha casa, ainda porque minha mãe entrou no assunto. Porque por mim ele não saberia. Por quê? Eu não trouxe alegria para ele quando eu era jovem. Eu não trouxe alegria para ele quando cresci.
talvez até hoje mesmo, com a saudade que é imensa, eu posso não trazer alegria também. Mas eu aprendi na jornada desta vida, irmãos, das dores, das noites frias, das pauladas que eu levei, das águas enxurradas que entraram nos meus ouvidos, nas minhas narinas. Eu vi até mesmo meu próprio pai revoltar de ver eu daquele jeito, que ele não tinha me ensinado a criar eu daquele jeito. Dizer que na minha vida não tinha jeito, que a única solução para mim era a morte. Só que Deus tinha protegido a minha geração no ventre da minha mãe, porque eles tiveram um sonho quando eu nasci. Eles queriam que eu fosse um bom homem, que eu fosse um ancião, que eu fosse um tocador de órgão, como é o sonho do meu pai, de todos os seus filhos ser um tocador de órgão, né? Mas existe em Apocalipse, muitas vezes eu peço a Deus que Deus leva a esperança para meu pai e mostra para ele no livro de Apocalipse primeiro, quando Deus rebata João. João, ele vai à glória de Deus. E antes de João chegar para ver o grande poder, o grande ensinamento de Deus, João, ele contempla 7 espíritos, 7 anjos, que procurava 7 igrejas para descer. Porque Deus sabia que neste ano de 2021 viria a crítica sobre os grandes liderantes de igrejas, viria a crítica de nós que estamos aí na palavra, como o Senhor disse que quer levantar os menores para ser os maiores para ser os maiores ainda. E viria uma grande política, uma grande crítica, que nós queríamos ser enganadores, mentirosos. Tudo que acontece hoje, irmãos, ao meio da sua família, ao meio da tua história, já foi criado e antes do Espírito Santo de Deus descer até Maria e até o José Carpinteiro. Porque eu creio que o José Carpinteiro, quando estava fazendo a carpintaria naquela grande obra, ele pensava como que ele ia construir a situação do seu casamento com Maria. Porque ele pensava que ele ganhava pouco como carpinteiro. E eu creio que Maria, quando estava ali fazendo seus enxoval, como a Bíblia Sagrada disse, quando os anjos visitou ela, eu creio que Maria também, ela estava imaginando como que ela agradaria José depois do seu casamento. Como que ela seria uma boa senhora, uma boa esposa naquele momento. Então, irmão, existe algo que nós temos que orar bastante e consagrar bastante. Porque essa carne, ela é maldita. Ela traz revolta. Ela traz raiva. Irmãos, quando eu atendo o celular, eu agrado o homem, eu rescado bastante. Mas uma coisa que eu tenho agradecido a Deus, que nesse tempo de corona, de pandemia, todas as vezes que eu pedi na minha live, que teve até pessoas que escreveu, vou deixar aí meu... Qual é o nome daquele negócio? Pix. Vou deixar meu Pix aqui também. Graças a Deus, eu tive um irmão que me ajudou, um irmão. Mas os que me ajudaram é o que já me ajudavam. Então, irmãos, você tem que entender uma coisa, que a vida, ela não é uma breganha. A vida, ela não é uma troca. Não. Então, o que acontece? Hoje, Satanás, é como eu disse para você, o teu sonho é essa caneta de diamante. E esse celular tá lá. Os seus olhos chegam nessa caneta de diamante. Satanás, ele quer que você escolha esse celular, que você não escolhe essa caneta de diamante. Mas o teu sonho é essa caneta de diamante. Aí o que você tem que fazer? Buscar sabedoria a Deus, porque o teu sonho é essa, não é esse. E essa Deus já decretou para você. Mas quando você possuir, pendurar aqui, vai existir alguém que ele não é rancoroso, ele não é covarde, ele não é falso, mas ele vai querer ser como você. E quando ele querer ser como você, vai existir frustrações. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser copiadores de homem, mas viver as promessas de Deus. E quando nós queremos ser como alguém e não conseguir ser como alguém, vai existir ódio, vai existir frustrações, vai existir decepções. É o que está acontecendo hoje
no nosso planeta Terra, nos nossos meios políticos, nos nossos meios empresários, nos nossos meios governantes. Porque você observa, existe a Globo, existe a CNT, existe a Record, existe Bandeirante, existe tudo. Então, para a Record, existe o Instagram, existe o Facebook e existem outros meios de internet que a gente não tem a tecnologia e a sabedoria, né, Rose? Então, uma quer mostrar a qualidade de serviço melhor do que a outra, para que eles possam ter as participações, para que a sua mídia e o seu crescimento sejam grandes. Mas existe algo mais grande, que são seus projetos de vidas, seus projetos sentimental, são seus projetos conjugal. Eu não tenho minha esposa como empregada, eu sou o pastor, o homem mais vagabundo dentro de casa, porque eu não gosto de limpar a casa, eu não gosto de lavar a louça, né, Rosa? Eu não gosto de fazer nada, irmão. Mas se tiver no meu alcance, se ela estiver doente, eu faço. Mas ela já não trabalha não para ser empregada minha doméstica, não. Ela não trabalha para quando eu chegar, irmão, eu estiver fadigado, passando por luta. Eu tenho o que eu tive dela, muitas vezes a vida sentimental dela frustrada, muitas vezes a saúde frustrada, a vida conjugal com a família frustrada, mas eu tenho um carinho dela, faltando um carinho meu. Aí eu vou aprender a ser um bom esposo, eu vou aprender a ser um bom pastor, eu vou aprender a ser um bom amigo, eu vou aprender a ser um bom empresário, eu vou aprender a ser bom genro, eu vou aprender a ser um bom filho, através de minha esposa. Mas para mim ser essa boa pessoa, ela vai ter frustrações, depressões, momentos que até mesmo muitas vezes quando eu chego na igreja, que o Espírito Santo de Deus me revela, depois que eu entrego no momento ali, o diabo ele quer me trazer um frio, um gelo, porque é o plano de Satanás é destruir a química de Deus. Mas depois eu, na hora, nos meus momentos com Deus, eu paro e eu fico analisando e agradecendo a Deus. A vida é isso, irmãos. A não fazer como Jonas. Deus ali precisa trazer uma pequena praga para acabar com aquela obrobeira. Para que Jonas entenda que ele era grande e aquele povo que Deus queria que ele fosse até lá fosse grande. É a praga que está acontecendo hoje. Nós vemos que jornalista só sabe anunciar crise financeira, bolsa de valores, os nossos meios políticos. É vergonhoso. Todos os meios políticos hoje. Todos. Por quê? Porque eles acham que nós não temos valores. Mas aonde é que eu parabriso mais uma vez os meios teóricos e os meios de rádios, de televisões, de internet. Por quê? Nós é como aquele, você é o espelho que repete a imagem do Senhor. Repete a imagem do Senhor. Repete a imagem do Senhor. E as frustrações, ela tem que cair. Mas as frustrações, ela tem que existir. Para que pessoas cresçam junto com você. Como agora eu fiz uma página de comercial para mim anunciar meu trabalho. Eu vou estar aí negociando com o colchão magnético. Porque eu preciso fazer a obra de Deus, irmãos. Eu preciso fazer visita. E eu tenho buscado no Senhor uma oportunidade de eu chegar aos lares, de eu ajudar e falar do amor de Deus. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso manter minha casa. Eu preciso manter a mecânica do meu carro. Eu preciso manter... Ontem mesmo, teve várias pessoas que ligou querendo ir para o culto de Polinópolis, lá na igreja da pastora Nicinha, lá onde nós construímos o salão para a serva de Deus. Várias pessoas estiveram mandando mensagem para nós, que eles queriam ir lá no culto, mas eu não tinha condição de manter o óleo da minha Kombi que eu comprei, que está vazando bastante óleo embaixo, e o petróleo. Porque eu estou há 90 dias sem trabalhar, mas eu não estou triste por causa disso. E também eu não ia chegar nos irmãos e dizer, irmão, eu preciso de gasolina. Só que eu disse para os irmãos que eu não poderia ir no culto de Polinópolis, mas eu ofereci o culto. Você que acompanhou o culto de sexta-feira na live, você ouviu eu oferecendo o culto, a Kombi para quem quisesse ir. Só que tinha que ter responsabilidade. Se estragasse, teria que arrumar. Porque é o seguinte, irmãos. Nós vemos que hoje as pessoas querem andar de paraquedas em cima da benção do outro. Não, irmãos, não é desta maneira.
Não. Devemos crescer juntos, mas crescer com respeito em cima do crescimento um do outro. Não querer continuar como o Brasil e o mundo, querer passar rasteira e perna nos outros. Você pode brilhar para o mundo, você pode brilhar para quem você quiser, mas você vai continuar nessa solidão que você está dentro da sua casa, nessa frustração que você está familiar, e quando Jesus voltar você ainda não vai ver a salvação eterna. Vale a pena? Comentários não me atingem, pessoas não me atingem, mas quando eu vejo você chorando, que eu vejo você decepcionada, que eu vejo você sofrendo, por mais que você está com ódio de mim, com raiva de mim, me atinge. Porque você não é um perdedor e nem uma perdedora. Porque eu fui como você que está com ódio aí agora. Eu tinha ódio da situação, minha família, eu bebia, embriagava, fazia tanta coisa errada, para ver se eles viam que eu era alguém. E eu cada dia eu me machucava mais e me frustrava mais. Hoje eu vejo como ontem eu trabalhando, gomitando, mas para construir uma história e o sonho de uma família. E vendo que aquele que estava querendo construir o sonho, queria humilhar alguém. Mas assim mesmo, eu dizia a ele, se vocês começarem com a situação, eu vou embora, vou deixar aqui. Então, muitas vezes, você vai entrar em situações que você não pode ser do lado e nem da esquerda. Você tem que estar no meio e deixar que o trono da glória de Deus está à sua frente e ela vai resolver a sua situação. Enquanto você não entender que a sua vida não é negócio, não é breganha, não é Facebook, não é televisão, não é rádio, não é... É o seu particular naquele momento, como a Rosa quando está lavando louça aqui dentro de casa, fala, poxa Deus, eu faço tudo pro pastor Ricardo, tudo pro meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, e me encontro sozinha, Jesus. Me encontro sem frustração, sem chão. Aí vem umas irmãs que quer mostrar que é melhor dentro da igreja, que acha que pode humilhar a pastora, que pode ser isso. Mas o Deus de Israel sempre nos surpreende. Essas são a palavra que o Espírito Santo permitiu falar. Você quer falar alguma coisa, ler um versículo, minha princesa? Fica à vontade. A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Amém. Deus já falou conosco, né, desde a hora que começou essa live. E ele tornou a falar na palavra dele no livro de Jonas, capítulo 4, né? Quando Jonas foi surpreendido pelo Senhor. Creio eu que ele estava fadigado, cansado. Ali não tinha naquele deserto nenhuma árvore para ele se aliviar daquela canseira. Mas o Senhor mandou essa abóbora, a boboeira, e ela cresceu grande e resplandeceu ali a sombra que ele precisava. Mas a Bíblia diz que ele relaxa e ele descansa ali. Mas o tempo vai passando e ele fica ali descansando. Mas o Senhor manda um bichinho pequenininho que come aquela baboeira. Então o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa manhã de domingo? Quantas vezes nós achamos que as coisas estão a mil maravilhas e nós relaxa com as coisas do Senhor? Foi o que aconteceu com Jonas. Ele achou que o Senhor já tinha mandado aquela boboeira para ele se descansar, para ele se deleitar ali naquele momento de descanso dele. Mas ele esqueceu que ainda tinha algo para ele fazer. Ele tinha que ir para Nínive, fazer aquilo que o Senhor tinha mandado. E ali ele se deleita. Quantas vezes eu e você se deleitamos nas coisas que o Senhor tem nos dado? Quantas vezes nós se deleitamos naquilo que o Senhor tem nos dado e tem nos oferecido? E muitas das vezes aquele prazer tem sido tão bom que a gente tem esquecido um pouco de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Temos esquecido de fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado fazer. Porque cada um de nós temos um projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. E é necessário que nós fizemos esse projeto. O que é para mim fazer, o pastor Ricardo não vai fazer por mim. O que é para ele fazer, eu não vou fazer por ele. O que é para você fazer, filha, o que é para você fazer, filho, é para você fazer. Eu não vou poder fazer no teu lugar. Então Jonas, ele descansa e ele acaba esquecendo que ele tinha algo ainda para fazer. E o Senhor começa a refletir sobre aquela situação. Creio eu que Deus, ele manda. A Bíblia declara que ele manda ali que aquele bichinho, ele se deleita ali e ele come. Mas Deus enviou um bicho
Só vou ler para você que está aí escutando. Um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e essa secou. Ele só feriu, nem comeu, só feriu a boboreira e aquela boboreira já secou. A Bíblia declara que aquela boboreira de repente seca. Então Jonas, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que toda a sua alma desejou morrer. E disse, melhor é morrer do que viver. Olha como Jonas começa a ser ingrato com aquilo que o Senhor tinha mandado para ele. O Senhor tinha mandado aquela baboreira para ele se descansar um pouco. Não era para ele se entregar e ficar ali. E ele começa a ser ingrato, ele começa a falar, então será melhor eu morrer do que esse sol queimando eu, Senhor? Primeiro o Senhor mandou o refrigério, agora o Senhor mandou esse sol me queimando. Mas o Senhor queria mostrar para Jonas que não era da forma dele, não era do jeito dele, não era do querer dele. É do mesmo jeito que muitas das vezes ele quer mostrar para mim e para você, que não é do teu jeito, não é do teu querer, não é na tua vontade, é na vontade dele, no querer dele, no momento dele, na hora dele. Quando nós começar a entender, igreja, o querer e a vontade do Senhor na nossa vida, algo diferente vai começar a acontecer na nossa história. E Jonas, ele começa a reclamar. Quantas vezes começamos a reclamar por alguma luta, por alguma prova que o Senhor permite nós passar? Porque o Senhor permite eu e você ser provado, porque Ele sabe a tua capacidade, filha. Ele sabe a tua capacidade, filho, que você é capaz de vencer essa prova. Você é capaz de vencer essa humilhação, esse deserto que você está passando. E lá na frente você cantar a vitória. Ele começa a falar, melhor eu teria morrido. Melhor seria eu morrer do que esse sol que está a me queimar. Vou ler aqui para você no versículo 9. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? Disse ele, justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Olha só que Deus fala a Jonas, Deus conversando com Jonas, que privilégio para Jonas, ouvir a voz do soberano falar para ele, ei Jonas, então seria melhor essa boboreira morrer ou você morrer? O que seria melhor para você? Então o Senhor fala novamente, tiveste compaixão da boboreira, que não te custou trabalho, ao qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Olha que o Senhor fala para Jonas. Ei, Jonas, ei, você não teve nenhum trabalho. Numa noite ela cresceu. Seria capaz no dia de hoje, igreja, uma baboreira numa noite crescer? E numa outra noite ela morreu. Porque Deus permitiu acontecer isso. E Deus fala, Jonas, você não teve nenhum trabalho. E por isso você está bravo? Você não precisou trabalhar, Jonas. Foi mandado aí para você. É o que tem acontecido no dia de hoje. Deus tem mandado. Tem chegado até você. Tem chegado na tua casa. Tem chegado no teu lar. Tem chegado na tua família. E você ainda está reclamando do que Deus tem mandado para você. Jonas estava reclamando da boboreira, mas o Senhor põe na cabeça dele. Jonas, você está reclamando que ela nasceu numa noite e morreu em outra, mas você não teve trabalho nenhum. Você não precisou adubar a terra, você não precisou jogar a semente. Eu fiz ela crescer para você se descansar. Agora você precisa fazer aquilo que eu mandei. Então o Senhor, Ele está falando nessa manhã. Vamos se despertar, igreja. Vamos despertar, fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Mesmo que muitas das vezes te traga canseira, te traga desânimo, mas faça aquilo que o Senhor tem te ordenado. E a Bíblia declara, no último versículo dessa palavra, mas em Nenive há mais de 120 mil pessoas
que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. E também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? Olha que Deus fala, igreja. Olha que Deus fala para Jonas. Jonas, você está fugindo daquilo que eu estou te mandando fazer. Primeiro precisou a baleia te engolir. E ainda agora você está reclamando dessa baboreira que morreu. Porque eu ordenei esse bichinho fizesse ela morrer. Você está fugindo do que eu estou te mandando fazer e você ainda está reclamando. E lá em Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil pessoas precisando ouvir o que eu mandei você falar. O que eu mandei você entregar. Será que eu não terei compaixão desse povo? E ainda Deus lembra do gado. Deus lembra do gado que eles tinham naquele lugar. Então ele fala, Jonas, será que eu não vou ter compaixão desse povo? E essa palavra que o Senhor vem trazer para o nosso coração, desde quando começou essa live, amém? Deus abençoe. Povo de Deus, nós estamos sempre em oração, nós não estamos fazendo live por causa desses dias de saúde, né? Mas nós temos orado, nós temos apresentado vocês, eu fiz 91 dias de campanha com Covid, não deixei de cumprir o mandamento de Deus. Estamos aí entregando vocês nas mãos de Deus. Peço oração a todos. Agradeço pelo grande carinho dessas pessoas maravilhosas que estão aí apertando seguir, compartilhando. Agradeço pelos grupos maravilhosos. Quero convidar vocês para um valioso culto hoje, né, na Igreja Pentecostal que se encontra aqui em Mandaguaçu, na Vila Guadiana, Rua Piracatu, número 656. Venha que Deus vai falar com você. Deus já está falando com você desde a hora que você levantou. Vai falar com você até você dormir. Você pode ter certeza que eu e a Rose somos do maior falho da terra, mas sempre estamos em oração para todos. E quero agradecer aí pelo apoio dos meus irmãos que têm nos ajudado com amor e carinho, né? Com suas ofertas, né? Tem irmãos aí que mandam 25, 30 reais. Fala, pastor, é tão pouco. Esse tão pouco tem feito tanta diferença para mim fazer, ajudar as pessoas. Como esses dias, como vocês sabem, nós temos uns irmãos aí com a situação do Covid, muita gente, eu tive pagando exames, com as ofertas, com a ajuda de vocês para famílias, né? Temos tido aí o apoio do meu patrão, que eu estou sem trabalhar, mas ele tem nos socorrido, né? Como é que é o nome dele, Rosa? Nosso Odair. O Odair está aí, mas as suas famílias têm nos atingido, não tem deixado nós, nesse tempo de pandemia, todos eles passaram pelo Covid. Mas assim mesmo eles passando pelo Covid, eles não têm virado as costas para nós. Eu louvo a Deus pela família do Odair, né? E é com essa parceria, irmãos, que nós vamos chegar diante das bênçãos de Deus. E tem meu WhatsApp aí também, se você sentir no coração de estar nos ajudando, ajudar alguém, você possa estar fazendo. Minha esposa vai estar mandando meu Pix aí da Caixa Econômica, né? Muitos pediram a chave Pix, nós não conseguimos ainda desbloquear para nós. Mas essa semana nós vimos, né, Rose, que para receber, recebe. E se você sentir no coração de fazer uma pequena oferta, não tem valores, irmão. Aquele valor que o Espírito Santo colocar no teu coração de 3, de 2, de 5. A maior oferta na Bíblia Sagrada foi a oferta da viúva. Foi uma pequena oferta que a viúva enviou, né? Se você vê que o nosso ministério, a nossa fé, a nossa parceria recompensa você investir espiritualmente em nosso ministério, você esteja investindo. Também, irmãos, estou aí, né, trabalhando aí com um aparelho magnético de um colchão. Não é um colchão, é um aparelho magnético para a saúde. Se você sentir no coração de estar nos procurando, né, para possuir um colchão, você marca aí na sua cidade, em São Paulo, onde for na sua cidade, umas 5 visitas para nós, oferecer para vocês qualidade de saúde, algo melhor para a vida de vocês. A gente vai aí com todo prazer, com todo carinho, oferecer mercadoria para vocês, de qualidade de saúde. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos um cavalo de R$1 milhão. Aquele cavalo é intocável, ele não pode ser tocado por ninguém. E ali nós temos um cuidado muito forte com ele.
e nós esquecemos de cuidar da nossa vida, da nossa saúde, que é coisas mais fortes, né? Então, eu agradeço aí, eu tenho um respeito muito grande por vários pastores, vários missionários, apóstolos. Existe várias situações que pessoas falam, mas os dedos da mão não são igual, né, irmãos? Nós temos aqui 5 dedos na mão. Então, você que é acusador, você que tem o seu pensamento, o seu coração, Deus abençoe pela sua maldade, pelo seu pensamento, pelo seu coração, porque o Senhor me ensinou que não é essas pessoas que são meus inimigos, mas essas pessoas que eu quero ver elas ser próximas, ser abençoadas, ser curadas e ser honradas, né? Eu vivi o ódio porque eu queria mostrar para alguém que eu era alguém. Então hoje eu não preciso mostrar, hoje eu só preciso viver o melhor de Deus, né? A Rose passa os dois, né? Nós temos aí 2 piques, do Cicobi e da Caixa Econômica. Se você sentir no coração em abençoar a minha vida, você vai estar abençoando vidas. Eu não preciso estar gravando uma live, nem mostrando para ninguém o que eu faço, o que eu deixei de fazer. A Bíblia diz em Jeremias 33 que é o culto a Deus. Então, o que é o culto a Deus é o culto a Deus. Se você dá de coração, você vai receber. A Bíblia diz que quem dá pouco, corre pouco. Quem dá bastante, corre bastante. Tanto que você pode olhar de 2015 para cá, eu tenho um testemunho. Vocês entraram na minha live de 2015, vocês podem ver o sofrimento, as humilhações que eu e a Rose passamos. E nós demos tudo para o mundo, para o Brasil. E graças a Deus, hoje nós podemos chegar com um testemunho muito forte, dentro de 5 anos, o que Deus ele fez na nossa vida. Nós não precisamos extorquir, nós não precisamos mentir, nós não precisamos enganar, nós só precisamos fazer 7 casas para 7 famílias necessitadas. Nós sem ter nem condição de fazer. Nós só precisamos lançar nossa fé para Deus fazer algo na nossa vida. Você observa que quando Deus falou ao meu coração para fazer a igreja ali, para a nossa pastora Anicinha, na cidade de Polinópolis, nós já estávamos em crise da Corona-19. E Deus falou no meu coração muito forte, eu estava desempregado, sem trabalho, sem condução. E Deus falou muito forte, eu procurei o nosso amigo Ney, o Mateus, outros amigos parceiros aí, o Depósito União, e ali numa parceria que nós fizemos, nós conseguimos levantar o templo de Deus para a serva de Deus. E através desse templo de Deus que Deus ali permitiu, Deus permitiu eu passar pelo Covid, Deus permitiu eu passar pela enfermidade, e Deus ele trouxe um colchão magnético, uma oportunidade para mim dentro da minha casa, para mim saber que quando nós trazemos a oportunidade, nós temos oportunidade. E eu quero agradecer a todos vocês que têm ofertado com amor, com carinho, sem conhecer o Ricardo, sem fazer troca com o Ricardo, né? Porque eu não atendo o celular de WhatsApp, muitas vezes eu não tenho tempo. E graças a Deus, irmãos, eu tenho parceiros de Deus, que muitas vezes, quantas vezes já quis falar comigo há mais de 6 anos e não conseguiu ainda falar comigo através de uma ligação. Tem sido aí amigos e amigos fortes, amigos de verdade, sempre ajudou e nunca deixou de ajudar. Nós vemos aí que a crise financeira está muito grande, o anúncio, mas eu digo para você que não tem crise. Estou com Covid, já estou... Para falar a realidade para você, o dia que eu comecei a igreja da nossa pastora Anicinha, eu já estava enfermo. Quem foi comigo lá foi o Alex e o pai, o irmão Francisco, que eu chamei ele de pai, o irmão Francisco fazia a igreja comigo. Eu fiz essa igreja debaixo de remédio, dali para cá, Deus sabe o que eu tenho passado. Mas graças a Deus, irmãos, nem a pastora Anicinha, e nem o irmão Francisco, e nem o Ney, nenhum deles pode falar que eu estou devendo 1 centavo daquela construção. Porque cuja minha confiança é um Deus vivo, né? Então quero te dizer uma coisa. Se você continuar imaginando o que o homem disse, você não vai haver vitórias. Eu quero que você manda, só para ele saber, amor, que eu vou contar como testemunho. Manda o outro, aquele daquele banco também. Sabe por que eu vou mandar os 3 bancos? Porque eu quero contar um testemunho para você. Ano de 2019, eu não tinha nome em lugar nenhum. Não porque eu fiz o covardia e sacaneei, porque eu ajudei e as pessoas sacaneou. E aí, irmão, ano de 2021, Marcelo sai da cadeia. E o único carrinho que eu tinha, que vocês lembram que eu vivia debaixo dele direto, trocando uma porca ali, até mecânico que eu vivi, Deus mandou dar para ele.
E Deus mandou eu ser financeiro de uma casa, dessa Caixa Econômica para ele. Com nome sujo. E eu disse, Senhor, mas como, Senhor? E aí uma vez eu tinha ido no Banco do Brasil para abrir uma conta do Banco do Brasil, que vários irmãos pedem outras contas. E os bancos disseram para mim que não abria meu nome, porque meu nome estava sujo. E eu não poderia abrir conta em lugar nenhum. Mas, irmãos, ali naquele momento me deu uma tristeza, um vazio. E aí eu voltei para minha casa. Você observa que quando um empresário ele pede para construir uma casa, vocês podem entrar que vocês vê várias lives eu construindo casa para as pessoas. E poucas pessoas se concederam, porque se vem o Silvio Santos, vem um apresentador de televisão, de jornal, todo mundo quer vir porque ali traz aproveito para todo mundo ganhar. E você observa que eu tenho vários anúncios de várias situações que eu estava fazendo casa para as pessoas, até mesmo faltando comida dentro da minha casa. Até mesmo a minha água, a minha luz ali para cortar. A minha internet não chegando bem em vocês porque minha internet estava atrasada. Mas eu não olhei para a dificuldade e eu fui, irmão. E fiz o que Deus mandou. E hoje eu posso falar para você que Deus ele tem retribuído sobre o meu ministério e sobre a minha vida. Hoje eu tenho conta em 3 bancos. Caixa Econômica eu já tinha. 10 anos que eu tenho a conta na Caixa Econômica. Mas eu tenho em 2 bancos já. Hoje eu tenho 2 carros na minha garagem para me carregar meus amigos e meus irmãos. Hoje nós não faltamos comida em casa, graças a Deus. Hoje nós temos para ajudar e dar. Mas sabe por quê? Porque nós nunca olhou para um comentário de maldade. Se vocês entrarem nas nossas lives, você vai ver quantos que as pessoas eram cruel em 2019. Que escrevia lá, cadê teu Deus? Você não reboca a casa, cadê teu Deus? Você não tem condição de arrumar o carro, cadê teu Deus para isso? Cadê teu Deus para aquilo? Cadê teu Deus para isso? Mas Deus estava dando. E eu estava fazendo aquilo que Deus mandava. E faço o que Deus manda. Eu estava levantando casa. Só que Deus falou no meu coração para mim não gravar. Ontem eu levantei um muro, eu levei meu cimento, eu levei meu tijolo, eu levei meus ferros, eu levei a minha mão de obra e eu levei a minha fé junto. Então, irmãos, muitas vezes o inimigo quer parar você. Mas você tem que ser mais forte do que o inimigo. Você não tem que concorrer a um ministério nem uma história de vida. Você tem que viver. Porque no meu Facebook tem um monte de gente lá, ó, que fica lá, ó, pegando seus nomes, seus comentários e manda uma mensagem pra você. Ó, o pastor Ricardo, ele já tá no 2º casamento. Pastor Ricardo é isso, pastor Ricardo é aquilo, pastor Ricardo é isso, pastor Ricardo é aquilo. E eu nunca quis provar e nunca vou querer provar pra ninguém que eu não sou pecador, porque eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou carne como você, como todo mundo. Quantas pessoas já mandaram para mim, era meu amigo, me ajudava. Pastor Ricardo, tal pastor, tal fulano, disse assim, assim. Glória a Deus pela vida dele. Deus abençoe pela vida dele. Deus abençoe pelas críticas, Deus abençoe pelo degrinir a imagem dele, porque ele não está degrinindo a minha, porque a minha imagem é a imagem de Deus e a sua imagem é a imagem de Deus. Ninguém pode tocar em você. Porque o rei Saul desobedeceu a Deus, o rei Saul traiu Davi, Davi teve o rei Saul na palma das suas mãos para matar Davi, para o rei Saul matar Davi matar o rei Saul. E Deus falou para o rei Davi, não toca no rei Saul, porque ainda que ele errou, ele ainda continua sendo o meu ungido, o meu escolhido. Então não toca em quem você não pode ajudar, não toca em quem você não pode fazer, porque o mundo, o Brasil, os empresários, os deputados, o governador, o povo tocou nos seus filhos, na sua família, em todos. E ninguém está entendendo por causa desse Covid. Ninguém está entendendo as tribulações e as provas que o mundo e a terra estão vivendo. É porque tocaram na onde não era para ser tocado. Mentiram, enganaram. E a justiça de Deus, ela não tarda. Deus, ele corta dos 2 lados. Tanto faz para o católico, para o budista, para o crente, para o missionário, para o pastor, para o ancião, para o apóstolo. A justiça de Deus, ela é para todas, para todos. Então, desde já eu quero agradecer. E se você não tem condição de me ajudar em nada, continue me ajudando em parceria, em oração, como você tem ajudado. Obrigado, um excelente domingo para você. Que Deus abençoe grandemente a sua semana e que você continue aquilo que Isaías 43, versículo 10 diz. Você é a maior testemunha do poder que Deus enviou o Filho, a sua carne, a sua prosperidade, a sua vida sentimental, a tua história. Você é testemunha de um Criador e de um poder de um Deus poderoso.
não somos testemunha de falência, não somos testemunha de morte, porque após a morte nós temos uma vida eterna. Deus abençoe, um bom dia e muito obrigado por você ser grande.